Show, tá. Bom, o professor Luiz Mário Ferreira Costa, como a professora Monique já informou, né, é um grande historiador, um grande professor, e o professor tem um extenso currículo e, na verdade, nós resumimos aqui, o professor é pós-doutor em História pela USP e professor. Seja muito bem-vindo, professor Luiz Mário. Tá bem. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Todos me escutam bem? Tá tranquilo? Ok, sim. Então vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer à professora Monique pelo convite, a professora Luciana. É uma honra fazer parte desse evento tão importante, discutindo questões tão importantes aí para a nossa democracia. Então, eu acho, na verdade, que só vem a somar, né? Então, esse momento que a gente passa, que a gente atravessa. Então, eu tenho somente a agradecer pelo convite e desejar a todos aí uma ótima semana com relação aos eventos. Bom, a primeira questão, né, já foi dito aí, eu sou historiador, eu fiz a minha graduação, meu mestrado, meu doutorado pela UFJF, né, de Minas, meu pós-doutorado, sim, por São Paulo. Sou escritor profissional, trabalhei em alguns livros publicados, trabalho hoje mais com a questão da consultoria educacional na área da escrita, né, sou coach em escrita. Tenho trabalhado, sobretudo nos últimos 2 anos, com pesquisas muito voltadas à história da escrita, né? E nesse sentido, talvez eu possa contribuir um pouquinho com a discussão, porque, afinal de contas, muitos cursos dependem, a vida acadêmica depende aí da escrita, e o curso de Direito não fica fora disso, né? Pelo contrário, a gente sabe o quanto é importante uma peça bem montada, bem redigida, um trabalho bem consistente, sólido, as provas a descrição, a narração, enfim, tudo isso. Então, é nesse sentido que eu venho contribuir aqui um pouquinho com esse maravilhoso evento. Antes de qualquer coisa, eu já preciso afirmar aqui 3 premissas, né? A primeira delas é que todos vocês são escritores, né? E eu digo vocês, obviamente os professores já sabem disso, né? Mas talvez os alunos aqui escutando nunca tenham ouvido isso de uma maneira tão clara, né? Todos vocês aqui são escritores. E isso é muito simples, porque vocês precisam escrever profissionalmente para avançar no curso. Então, no momento em que vocês entraram para o curso de Direito, vocês optaram por se tornar escritores, né? Esse processo só se agrava, vamos colocar assim, porque você vai ter aí as disciplinas, né, normais, aí, o final os trabalhos de conclusão de cada disciplina, e ao final de tudo um TCC, se for seguir ainda a carreira, tem um mestrado, doutorado, e fora os trabalhos, as apresentações, seminários e tudo mais. Então, se vocês ainda não ouviram isso claramente, eu apresento a vocês o seu eu escritor. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa, como vocês podem observar aqui, diz respeito a essa troca de identidade, vamos falar assim, vamos colocar nesses termos. Na verdade, quando a gente entra para a universidade, a sua identidade pessoal, ela começa a ser substituída por uma identidade textual, né? O que significa isso? Significa que você passa a ser conhecido por aquilo que você escreve, se apropriado ou não, se com coerência ou não, se uma escrita vazia ou uma escrita persuasiva ou uma escrita que tenha algo a acrescentar ou não, né? Então, vocês começam a perder essa identidade individual, o modo de andar, o modo de agir, o modo de falar, para ganhar uma identidade textual. Isso tem a ver também com o estilo, né? Obviamente, o estilo de cada um, mas essa é uma segunda premissa, né? Todos vocês possuem uma identidade textual. E a terceira premissa, que talvez seja aí uma síntese de todas elas, é a ideia de que falar é natural, escrever não. Ao contrário da fala, a gente teve que aprender a escrever, né? Foi um processo longo, um processo que ainda continua a se desenvolver, né? E a gente, todos os seres humanos, na verdade, tiveram que passar por esse processo de evolução, né? Só para a gente ter uma ideia,
uma média aí, a gente fala algo em torno de 16 mil palavras por dia, e mal escrevemos 2.000 palavras, algo aproximado a 5 laudas, isso diárias, né? Então, se a gente fala de 16 mil palavras por dia, escreve mal 2.000 palavras, tem uma distância muito grande aí entre falar e escrever. Então, essas 3 premissas, elas são fundamentais para que a gente possa começar essa apresentação. Bom, vou contar um pouquinho da minha trajetória, até para que eu possa passar para vocês a ideia de construção de uma metodologia de escrita, e como eu tenho utilizado e como eu tenho trabalhado atualmente nesse ramo. Bom, a primeira questão é quando eu ainda estava, né, fazendo aí o meu doutorado, eu fui contemplado com uma bolsa sanduíche, fui passar uma temporada em Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa. Lá eu pesquisava na Biblioteca Nacional, na Torre do Tombo, e muito na Universidade Católica Portuguesa, né? Durante esse período de escrita, eu pude perceber que muitos autores, eu fui pesquisar ali basicamente 4 intelectuais da época do Entre Guerras, né, 2 brasileiros e dois portugueses, e uma coisa muito importante que eu percebi entre esses escritores era a forma que eles escreviam. Eles escreviam demais, era coisa absurda. Eu me lembro ainda no início do doutorado falar para o meu orientador que me impressionava que um dos autores que eu pesquisava tinha mais de 100 livros publicados. E aí ele me dizia, olha, Luiz Mário, tome cuidado com isso, é muito provável que ele tenha compilado, juntado aí um material aí publicado em revistas, em jornais, mas de qualquer forma são textos produzidos por ele. Não acredito que ele teria uma equipe para produzir esses textos. Então a gente está falando de algo absurdo. Então isso me chamava muita atenção. E dentro desse espanto com a produção, com a intensa produção desses 4 intelectuais, algo me chamava, algo se destacava, que era a proposta de um diálogo, tá? E guardem isso, um diálogo. Esses autores, eles criavam uma realidade, né, externa às suas obras e dialogavam, né? A sensação era sempre que eles estavam conversando com alguém, com o público, ora com seus partidários, vamos colocar assim, ou seus interlocutores mais próximos, ora com seus adversários. E aí a guerra estava declarada, né? Brigando com seus adversários. Então, isso me chamava muita atenção. Tinham eles construído uma zona dialógica. E essa zona dialógica era o norte dessa produção textual. Bom, as pesquisas avançaram, né? Eu consegui também identificar ali alguns pontos de encontro. Muitos desses intelectuais trabalhavam o mesmo tema, que eu posso sintetizar aqui, que eles eram todos eles defensores e partidários da direita radical, né, muito ligados ali aos setores tradicionalistas e conservadores da Igreja Católica e com setores nazifascistas, né, dialogavam com esses setores. Então, eles tinham, de fato, algo em comum, cada um do seu jeito, cada um com o seu estilo, mas a base, digamos assim, a fonte era essa. E aí a gente chegava... eu conseguia chegar num outro ponto muito importante. A fonte de inspiração desses autores. De onde eles tiravam tanto material para escrever, né? Isso me chamava muito a atenção. Então, eu chamei essa segunda constatação de subsídios teóricos, né? Como vocês podem ver aqui, basicamente os subsídios teóricos deles era a Igreja Católica, né? A literatura da Igreja Católica, a literatura nazifascista e as mitologias políticas, tá? Então eu já tinha 2 constatações dentro desse material. O doutorado seguiu, eu consegui fazer, né? Defendi o doutorado, tive um atraso grande no final da entrega da redação da tese. Uma questão muito importante, eu acho que serve aí para todos que ainda vão passar por esse processo. A vida não para porque você está escrevendo uma dissertação ou uma tese, ela continua. E os contratempos são normais, né? Eles fazem parte desse processo da escrita. Então, era preciso que eu entendesse esse processo, gerisse esse momento
e continuasse seguindo para finalmente entregar. Consegui entregar com certo atraso, entreguei e defendi. Veio, então, o pós-doutorado. E aí, o pós-doutoramento, eu tive uma oportunidade maior, aí sim, eu consegui ficar uma temporada maior em Portugal, e eu queria, então, descobrir, como quem busca ali a última prova, eu queria descobrir de onde vinha a fonte inspiradora desses 4 intelectuais que eu trabalhava no doutorado, né? Ou pelo menos o início daquela proposta. Foi então que eu busquei 2 outros intelectuais, um brasileiro e português. Eu sempre trabalho nessa lógica transnacional, né? Foi uma metodologia que eu assumi desde o início da pesquisa, e eu descobri mais 2 intelectuais. Ok, eu já sabia basicamente que eles propunham zonas dialógicas, ok? Eu sabia que o acervo deles, os subsídios teóricos deles, vinham da Igreja Católica, de uma literatura nazifascista já não vinha, porque, né, eles são anteriores a isso. Então, interessante isso. A Igreja Católica vai dar, basicamente, o sustento para esses intelectuais que, digamos, estão ali na origem desse pensamento luso-brasileiro, conservador e tradicionalista. Faltava uma questão, né? E aí veio uma outra constatação. Muito por conta da realidade que viviam, tanto no Brasil quanto em Portugal, esses intelectuais, eles foram pragmáticos. Eles utilizavam aquilo, a escrita, diretamente na sua realidade. Eles tinham uma conexão muito grande com aquilo que acontecia no seu tempo. Então, um exemplo simples, uma passagem da Bíblia, por exemplo, né, ela poderia ser utilizada para legitimar um discurso de reforma do Estado em pleno início do século XX. Né? A ideia de que você tem uma liderança a partir de Deus, né, uma liderança una, monoteísta, que poderia ser incorporada de alguma forma por um líder mítico, eles fazem essa adaptação e produzem textos e discursos e narrativas e imagens sobre isso. Chegava eu, então, a 3 constatações. Né? A primeira, esses caras, para escrever, o quanto eles escreveram, eles criaram zonas dialógicas, ok? A segunda, subsídios teóricos, a gente já falou aqui, com destaque para os textos da Igreja Católica. E, em terceiro lugar, buscavam conexões com a realidade. Bom, o pós-doutoramento seguiu, eu terminei dessa vez sem muitos atrasos, estava um pouco mais habilidoso, digamos assim, para poder escrever, e eu lancei um terceiro livro. Já tinha lançado 2 livros, lancei um terceiro livro, e esse terceiro livro, ele era uma espécie de coletânea de artigos que eu escrevi entre 2006, né, até 2019. Nesse livro, que se chama Tempestades e Ensaios Mentais, eu decidi ousar. Eu decidi produzir poemas síntese. Né? No início da apresentação do artigo, ao invés de fazer uma introdução, como a gente está acostumado no meio acadêmico, eu escrevi poemas. Né? Eu estava realmente testando os limites da escrita, da minha própria escrita, óbvio, mas também testando os limites dessa arte, dessa tecnologia, vamos chamar assim, e vocês vão perceber por que eu chamo de tecnologia, dessa tecnologia que é a escrita. Esse poema síntese, então, ele tratava do assunto que viria a ser discutido. E logo depois desse poema síntese, eu trabalhava eu descrevia o contexto de produção. É o que eu chamei de tempestades. Na época eu chamava de tempestades mentais. Né? Então, na verdade, você tinha a apresentação antes de chegar no artigo científico, que, aliás, ele já tinha rodado os meios acadêmicos, né? Mas não foram publicados, mas, enfim, eu já tinha testado eles, vamos colocar assim. Esse artigo tinha um poema, síntese, né? E tinha uma descrição da tempestade mental. Ao mesmo tempo, dentro desse processo, eu ajudando alguns colegas, trabalhando, de certa forma, de uma maneira muito informal ainda, eu comecei a perceber que era possível inovar. Pelo menos tinha algo que me dizia naquele momento que era preciso
modificar um pouco a minha vivência com a academia, a minha vivência com as universidades. Eu precisava, de fato, empreender. E foi daí que eu criei, em 2019, a Coaching Escrita, né? Que é, na verdade, uma empresa, uma consultoria que eu presto já nesses 2 anos aí, auxiliando desde aquela pessoa que quer escrever, quer melhorar sua escrita dentro do meio empresarial, sente-se ali limitado, passando por várias demandas específicas, né? Por exemplo, entregar um projeto de mestrado, um projeto de pós-doutorado, aquela revisão final da organização do texto, até chegar mesmo a teses e dissertações. Então, foi a partir desse experimento, digamos assim, dessa experimentação textual, que eu crio essa empresa, né? Uni aí uma experiência acumulada já na vida acadêmica, obviamente, com a ousadia de querer escrever e escrever de uma forma mais livre e entender o que eu estava fazendo. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa metodologia logo a seguir, mas antes disso é importante que a gente localize aqui a escrita, né? É muito interessante pensar na origem da escrita. Os historiadores simplesmente não conseguem entrar num consenso. É um assunto realmente muito complicado. O que a gente sabe, né? Então vamos lá no assunto que sabemos. No assunto que sabemos, a gente trata aí da protoescrita, né? A protoescrita, todo mundo já viu essas pinturas rupestres, esses desenhos na caverna, na França, na Espanha, no Brasil, enfim, todo mundo já conhece dos livros de história. Essa protoescrita, ela surge no último período glacial, né? Um período que vai de 110 mil anos atrás, né, a 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, um intervalo de tempo gigantesco. A protoescrita, ela é muito antiga, né, muito mais antiga do que a escrita propriamente dita, mas o proto aqui não quer dizer necessariamente a antiguidade. O proto quer dizer a funcionalidade dela. Ela funcionava de uma outra maneira que a forma escrita, que o alfabeto funciona. E vocês vão entender por quê. Então, a protoescrita não desapareceu quando a escrita propriamente dita foi inventada. Pelo contrário, elas juntaram, elas vivem hoje em comum. Basta abrir um livro de física, você vai ver, né, elementos gráficos com escrita, com números. Isso também é um exemplo de protoescrita moderna. Então, a gente tem lá desde o cavalinho, né, pintado nas paredes, até os nossos livros de física moderna, tá? Então, isso é a protoescrita. Obviamente, isso não é escrita. Uma segunda questão importante aqui a demarcar é o surgimento, e aí sim, dos pictogramas, né? Os pictogramas, vamos colocar assim, eles estão ali no momento inicial da escrita, né? As imagens, tá? Então, a gente tem a protoescrita e os pictogramas. Os pictogramas, eles aparecem basicamente no mesmo período da invenção da roda, né? Ali no 3.300 anos, 3.500 anos, 3.200 anos, perceba que a diferença é de 300, 400, 500 anos, né? Antes de Cristo, né? Na região, sobretudo na região da Mesopotâmia. Não se sabe ao certo como ocorreu essa invenção, né? Também muito difícil de identificar essa questão, mas o fato é, as imagens evoluíram para as letras, né? Então, os pictogramas evoluíram para o alfabeto, para a escrita propriamente dita. Um outro processo, e aí sim a gente começa a falar de uma escrita ainda muito rudimentar, que é a escrita cuneiforme e hieroglífica, né? A cuneiforme na Mesopotâmia e a hieroglífica no Egito. Muito próxima também, né? Ali no ano 3.100 a.C. e 3.000 a.C. Ou seja, tínhamos a escrita começando a surgir. Então, o marco seria esse. Se a gente dissesse, quando surgiu a escrita? 3.000 anos atrás, 3.100 anos atrás, né? Esse é um experimento, essa é, na verdade, uma inovação tecnológica que remonta lá à invenção da roda também, né? Então, ao mesmo tempo do surgimento da escrita, você tem um conceito de rebus, né? E o conceito de rebus, que vem do latim de coisas, que também não se sabe como surgiu. Eu acho que todo mundo já deve ter visto ou brincado de rebus. Vou dar um exemplo aqui muito simples, talvez o rebus primário. Imagina aí a imagem de um sol, né? Um solzinho, e a imagem de um dado,
um dado, aquele objeto cúbico ali que a gente joga, enfim. O sol, né, aquela imagenzinha do sol significa sol, né, é a palavra sol. E o dado, dado. Mas, na verdade, o que a gente quer é a palavra que dá origem a essas duas imagens, sol, dado. Então, na verdade, significa soldado. O rebus é muito utilizado na psicanálise. Inclusive, eu tenho me aventurado, vamos colocar assim, dentro desse tema. É um tema que tem me interessado muito, sou psicanalista em formação. E o rebus, o próprio Freud diz, olha, um sonho não deve ser entendido como ele é, pela obviedade que ele é. Né? Sonhei com cobra, logo uma cobra vai me atacar. Não, ele deve ser entendido como rebus. Ou seja, aquela imagem, ela de certa forma traz uma mensagem, né? E a partir dessa mensagem que você vai entender. Então perceba bem, a escrita que está surgindo aqui, juntamente com os pictogramas e os rebus, né? É a partir disso que a gente vai ter aí o surgimento da escrita, tá? Mas uma questão que muito provavelmente vocês podem estar se perguntando, se questionando, é a questão do poder. Aliás, o tema dessa palestra é o poder, né? A escrita e o poder. Então, qual que é a relação direta entre escrita e poder? Né? De onde vem essa, digamos, essa união, essa fusão? Bom, seguinte, poder das armas, poder da magia e poder do ouro. Né? As civilizações, os povos, os grandes impérios sempre dominaram esses três elementos. Porém, com o surgimento da escrita, e aí a gente pode pensar, inclusive, em algumas civilizações ali sumérias, né, algumas civilizações da Mesopotâmia, desculpe, mas especialmente o Egito. Né? O Egito vai expandir isso mais, vai ter um império muito maior no período. Bom, então, se esses povos, se essas nações dominavam, quando dominavam, né, a arma, a magia e o ouro, logo eles também vão lutar, né, vão conquistar o direito a exercer a escrita. Né? Então, existe aí um poder dos documentos, um poder dos textos. E pela primeira vez na história, os povos que conseguiram unir, né, esses elementos, armas, magia, eu estou chamando de magia para não falar religião, né, mas enfim, todo esse mundo místico, e o ouro, obviamente, com a escrita eles tiveram então um poder hegemônico. Eles começaram a dominar os símbolos e a comunicação. Alianças de sangue e de papel, tratados de paz, declaração de guerra, títulos de nobreza. Tudo isso começa a passar agora pela escrita, por esse novo elemento que complementa o poder dos impérios. A história da escrita, isso vocês já devem ter escutado inúmeras vezes, a história é escrita pelo mais forte. Né? A gente até luta para que isso não seja uma constante, mas na antiguidade, sobretudo, o que sobreviveu basicamente foi a história dos vencedores, né? A história dos que dominaram. Esse é um processo, inclusive, que a própria historiografia tenta lutar com esse processo e dar voz àqueles que não tiveram voz. Tá? Então, mas, enfim, a gente está falando do domínio, a gente está falando do poder, a gente está falando do monopólio da escrita, das armas, da magia e do ouro. Ok? Um bom exemplo é a Grécia. A Grécia, ela tem, a gente sabe, né, da importância da Grécia para, né, o desenvolvimento da humanidade, do pensamento ocidental. Foram eles que inventaram a filosofia, a astronomia, né, a mitologia grega fascinante, a própria medicina, aprimoraram demais as letras, né, filosofia, quando a gente pensa na própria retórica, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, eles conseguiram, de fato, sofisticar e muito a utilização da escrita, né? Obviamente ligada àqueles outros três elementos, né? As armas, o ouro e a magia, ok? Se a gente pensa, então, em Roma, né, a questão do Império Romano, sobretudo no período do Império Romano, né, desde a coroação de Otávio, em 27 a.C., até a destituição de Rômulo Augusto, em 476. A gente realmente vai ter aí o exercício máximo do monopólio da escrita. Os romanos, maior império da antiguidade, levou ao máximo essa ideia de poder hegemônico, né? Expandiu por toda a Europa, né? Dominou todo o Mediterrâneo, né? E junto com eles
criou, né, os romanos levaram suas leis, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os romanos também tinham jornais, né? Uma espécie de ata diária, né? Ela circulava, esse documento, esse informe circulava, contava ali desde escândalos que aconteciam no Império, imagino eu que alguns, muitos, né, na verdade, passando por conquistas, administração, feitorias, enfim, um jornal diário, né? E tinha também uma espécie de uma ata eles chamavam de ata, um jornal do Senado, que também passa a circular. Ou seja, a gente tinha um jornal cotidiano do mundo romano, da cidade de Roma, da vivência de Roma, e, obviamente, o tratamento do poder, as disputas políticas dentro do Senado. Eles dominaram a escrita, tranquilamente, né? Então, não tenha dúvida com relação a essa aliança que já nesse momento já estava estabelecida, escrita e poder. Um outro exemplo, e aí esse também chama muito a atenção, é a própria Idade Média. Por quê? Acontece que o Império Romano cai no século V, com as invasões bárbaras. E ali, interessante de a gente observar, se a gente fosse traçar uma curva aqui, você vai perceber que o Império Romano, que a escrita ela vai subindo, e de repente ela cai, porque os povos bárbaros não escreviam. Mas tem um detalhe aqui fundamental, as religiões do livro. Nesse caso, as duas, né? Ainda não tinha o islamismo. A religião do livro, o judaísmo e o cristianismo. São religiões que são fundadas numa palavra, né? Ou nas palavras de Deus, nas sagradas escrituras, na escrita divina. Então, o próprio Império Romano, quando cai, a escrita, digamos, uma escrita mais política, né? Ela cai, mas a escrita em si não acaba. A Igreja Católica, então, surge enquanto a única e com monopólio total dessa escrita. É importante que a gente perceba o seguinte, mesmo durante o monopólio da escrita, o monopólio da cultura exercido pela Igreja Católica durante toda a Idade Média, você tem ali centros de resistência, né? E aí a gente pode pensar nos cabalistas, pode pensar aí nos místicos, nos alquimistas, enfim. E a gente percebe ali que a escrita ganha também uma categoria secreta, né? Fórmulas de aprimoramento do homem, enfim, uma série de questões, uma série de tratados, de tratados antiguíssimos foram descobertos e foram escondidos por esses grupos, né? Porque, obviamente, a Igreja Católica mandava queimar os papéis e as pessoas. Não tinha muita conversa nesse tempo. Bom, então o monopólio da Igreja é muito grande, uma perseguição intensa a todos aqueles que pensavam diferente à Escritura, né? Pensavam diferente aquilo que a Igreja lia e interpretava. O mundo árabe também, e aí agora uma importância grande, o mundo árabe no século VIII, né, a expansão árabe, vai ser um centro de cultura, de muita cultura. Aliás, foram os árabes que recuperaram as obras do Aristóteles. Se hoje a gente conhece o Aristóteles, deve-se isso aos árabes, né? Os árabes foram lá, copiaram, traduziram, enfim, e ressuscitaram a obra do Aristóteles. Então, a gente tem, mas basicamente, o poder da Igreja monopolizando a escrita. Bom, porém, nem tudo é para sempre. E na história isso acontece e a gente vê isso se repetir algumas vezes. Então, na década de 1430, ou seja, passado toda a Idade Média, essa perseguição, esse monopólio quase que total da Igreja Católica, a gente tem a invenção da prensa de Gutenberg. Bom, a prensa de Gutenberg, ela marcou o rompimento do monopólio da Igreja, né? Pela primeira vez você tinha uma Bíblia impressa em língua vernácula, no caso o alemão, e então o monopólio do latim, da escrita em latim, ela se perde. E a gente sabe que logo a seguir a essa invenção, você vai ter aí a questão da reforma, né? Os movimentos reformistas, né? A crítica intensa à Igreja Católica. Perceba que agora a gente já não tem mais uma Bíblia só em latim, né? Temos a Bíblia da língua vernácula, né? A gente tem uma expansão da escrita. E junto com a Bíblia vem a expansão de outros livros, de outras ideias, né? Nesse mesmo período, né, ali por volta do século mais avançado, final do século XIV, sobretudo no século XV, a gente tem a conquista de novas terras.
os espanhóis, os portugueses, né, os europeus de uma maneira geral, vão levar a língua europeia para os 4 cantos do mundo. O conquistador, de fato, vai fazer valer o seu poder, e a sua língua e a sua escrita vai ser imposta aos povos. É uma guerra estabelecida. Muitos ainda defendem, né, a ideia de que essa guerra ainda continua. Não vão entrar no mérito dessa questão. O fato é, a língua e a escrita europeia vai ganhar os 4 cantos. Primeiro, o português e o espanhol, né? Depois o inglês. A gente vai ter quase que a dizimação dessas sabedorias tradicionais por conta da escrita. Ok? Bom, então esse é um breve retrospecto do poder, né, do poder da escrita, de como a escrita se relaciona com as autoridades, com as nações vencedoras. Agora a gente precisa fazer uma questão muito importante aqui, uma virada, né? Bom, como eu escrevo? Uma coisa é falar que as sociedades, as nações dominam, têm esse poder. Uma outra coisa completamente diferente é pensar como eu posso ter parte desse poder? Como que a minha escrita pode se transformar numa escrita de poder, né? Vamos lá. A primeira questão é pensar que uma escrita ela deve ser organizada, né? Ela deve ter, na sua essência, uma organização. Ela tem que tratar diretamente de um tema, né? Mas eu vejo muitos alunos, inclusive os meus alunos reclamam, né, enfim, e dizem, olha, mas como eu começo a escrever? Eu sempre digo, o mais importante é que você tenha em mente que a escrita é um diálogo, né? Lembra do diálogo lá atrás, que eu identifiquei nos autores, inclusive era um dos elementos ali que faziam com que eles escreviam, estabelecer um diálogo, né? Então, eu montei aqui uma espécie de uma escada, né, com essa ideia mesmo de degraus, e nesse sentido, o que a gente tem? A gente tem a proposta de uma problemática. Essa problemática central é o início desse diálogo, né? É o início dessa proposta de dialogar com o mundo, com os interlocutores, dialogar com seus opositores, como era o caso daqueles meus intelectuais lá que eu pesquisava, enfim. Então você cria uma problemática básica, uma problemática geral. A partir dessa problemática você vai somar questões. Quem, por exemplo, pode ser a sociedade, pode ser o Estado, pode ser a política, pode ser alguém, pode ser uma pessoa, pode ser um homem, pode ser a humanidade, não importa. O mais interessante aqui é que a partir dessa base você estabeleça você desdobre um questionamento. No caso aqui, eu estou chamando de quem. Esse quem é importante também para poder dar uma lógica racional à sua montagem desse texto, seu início de um texto, você determinar o quando, ou seja, o tempo, né? Então você tem quem, que é o ator dessa ação, né? desse desdobramento, dessa problemática, e o quando, que é o tempo. Feito isso, você propõe o diálogo, ok? Então isso aqui seria a escada de interpretação. É um método de escrita, obviamente, a novidade talvez seja a simplicidade que eu tento dar ao método, né? Aqui tem muito de teoria da composição, a gente está trabalhando aqui com a questão da retórica aristotélica, mas simplificando, para começar um texto do zero, é importante que você monte uma problemática geral, busque quem, quando, e estabeleça o diálogo. Feito isso, é preciso responder, ok? E aí é o que eu chamo de momento de fruição. Perceba que momento de fruição significa fruição do verbo fruir, né? Deleitar, aproveitar. Aproveitar o quê? A própria situação que você acabou de construir. O próprio questionamento que você fez. E eu recebo também, às vezes, aqueles comentários, professor, mas eu não sei responder essa pergunta. Ora, então volte lá na sua escada de interpretação, faça uma pergunta que você saiba responder no seu momento de fruição. E aí a gente tem algumas respostas, né? Então, usufruir do momento, aproveitar a questão que você acaba de levantar, né? Buscar uma resposta para esse quem, que você perguntou lá atrás, buscar uma resposta para esse quando e estabelecer uma resposta ou respostas para o diálogo. Então, basicamente, a gente tem um jogo de perguntas e respostas, né, que gira nesse sentido. Ou seja, uma pergunta mais simples por uma resposta mais simples, uma pergunta mais complexa, uma resposta mais complexa, e esse é o movimento em espiral de um texto.
É assim que eu vejo o texto. É dessa forma que eu desenvolvi o método, né? Tenho desenvolvido, na verdade, esse método de escrita a partir dessa proposta. Vendo o texto como um jogo de perguntas e respostas. Obviamente, eu podia falar que é só jogo de pergunta e resposta, mas eu queria transformar isso naquilo que eu chamo de textualização complexa, ok? Monta-se a escada, monta-se a escada de interpretação, que são as perguntas, vamos então buscar as respostas e desenvolvemos as respostas. Essas respostas, elas têm as seguintes características. Elas são mensuráveis, né? São racionais, são relevantes, estabelecem diálogos e debates e discursos contra ou a favor. Foi isso que eu identifiquei. Foi esse método que eu identifiquei naqueles autores que eu havia pesquisado ali na época do mestrado, do doutorado e do pós-doutorado, ok? Bom, uma outra coisa muito importante, saber qual tipo de texto você está escrevendo. Bom, você pode estar escrevendo simplesmente uma descrição. Então, se você está escrevendo uma descrição, é preciso que você caracterize a cena, né? Apresente a cena, descreva as características físicas, psicológicas, se for o caso, né? Por exemplo, uma rua sem saída, arborizada, escura e fria. São características que eu dei para aquela rua. Então, é importante que você entenda e tenha domínio do tipo textual que você está produzindo, ok? Do mesmo jeito, uma narração, né? A narração também é importante que você mostre a ação dos personagens, né? O tempo é muito importante. Lembra do tempo lá na nossa escadinha, na nossa escada de interpretação? E se você está fazendo uma dissertação argumentativa, onde você precisa, de fato, convencer alguém, defender alguém a sua tese. Então, isso aqui é muito importante, né? Se no primeiro momento a gente tem aqui a criação de um texto a partir do zero, montando essa escada, a partir depois as respostas, é tão importante quanto que você saiba o tipo de texto que você está fazendo. Tem outros vários, tá? Eu separei aqui 3, eu acho, porque eu acredito que esses 3 são os mais pertinentes aqui para o direito. Bom, o que é textualização complexa? Parece difícil, mas não é. Complexo aqui não é que é difícil. A gente, na verdade, acabou dando uma série de sinônimos para complexo. Complexo é complexo, aquilo que é complexos, aquilo que é tecido junto. É uma teoria do Edgar Morin. O Edgar Morin, um filósofo francês, inclusive, fez seu centenário esse ano, ele discutia que as questões no mundo do conhecimento não podem ser vistas a partir só da parte, ou só do todo. É preciso que você entenda essa interação, né? Não dá para você só analisar, por exemplo, a história da escrita localizada no Brasil ou localizada num grupo social. Você tem que pensar isso enquanto uma tecnologia mais ampla. E, do mesmo modo, essa tecnologia mais ampla aplicada ao nosso caso. É muito dentro dessa lógica que o movimento, que eu tenho trazido, tenho feito as minhas reflexões com a escrita, né? Então, é preciso que você pense o texto, aquilo que você está escrevendo, no micro e no macro, na relação do geral com o localizado. Isso é muito bom, inclusive, para construir o contexto em que o trabalho que você escreve está inserido, ok? O Edgar Morin, então, ele vai falar em reconectar, né? Interligar diferentes dimensões da realidade. Perceba quando você tem um contato com aquele texto, que ele trata de situações do passado. O Machado de Assis faz isso brilhantemente, né? Ele faz esse movimento com o tempo. A gente vai pensar aqui em Memórias Póstumas. O defunto contando o caso e aquela intervenção temporal, né? É óbvio que isso é na literatura. A gente está falando de uma escrita aqui profissional, né? Enfim. Mas você também tem que se localizar dentro desse contexto pequeno, desse contexto maior e a interação desses contextos. Reconectar, inclusive, esses contextos. Acessar o específico sem perder de vista o todo, né? O holístico, como eu já acabei falando, e é uma abordagem transdisciplinar, ou seja, conhecimentos científicos dos mais variados que você possa ter, bagagem cultural, sempre vai ajudar o seu texto. Às vezes você está construindo um texto e se depara com uma situação de tecnologia, por exemplo, como a gente viu nosso colega falar de questões novas, ou você se depara com uma questão que não envolve só a situação localizada do Brasil, está em conexão direta com o que está acontecendo no mundo, digamos, as questões ambientais, ou seja, é preciso que você se alimente de questões que não sejam só as suas. É preciso que você vá buscar outras fontes, outras referências, outras disciplinas, né? Essa interdisciplinaridade, então, é defendida pelo Edgar Morin e é daqui, né, desse complexo, ou seja, essa teia, esse tecido
tecido junto, né, essa conexão que eu pretendo fazer com... É o primeiro exercício, inclusive, quando eu estou diante de um tema. Eu tento ver ele nessas dimensões, micro com macro, buscando referências de outras disciplinas para poder produzir um texto, ok? E chegamos a um ponto interessante, a retórica persuasiva. Bom, retórica, né, a gente sabe aí, não foi inventada pelo Aristóteles, como muitos às vezes afirmam, ela é, na verdade, uma tradição. O Aristóteles, o que ele fez foi colocar ela de uma maneira mais didática, vamos chamar assim, e a retórica é, ao mesmo tempo, arte e ciência. Ela serve a todas as disciplinas, mas, ao mesmo tempo, ela é uma arte por si só, né? Quando a gente vê alguns textos e fica impressionado com a capacidade persuasiva daquele texto, tem muito a ver com a questão da arte. Muitas vezes a gente pensa que um texto, para convencer, ele tem que ser lógico. Ele tem que ser lógico, sim, ele tem que ter logos, ele tem que ter ethos, mas o pathos é fundamental. Desenvolver a empatia no momento inicial, na sua introdução, é fundamental para que você comece a conquistar o seu leitor. Então, dentro desse processo da escrita persuasiva, a gente está falando aqui, basicamente, da estrutura que o Aristóteles traça. Exórdio, narração, provas e peroração. Ou, como a gente já costumou a ver nos dias atuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Então é importante que você dê a sua introdução, por exemplo, uma empatia. É importante que o seu desenvolvimento tenha ethos, ética, né? Estou falando porque conheço os fatos, consigo descrever a situação e tenho as provas daquilo que estou dizendo. E a peroração, obviamente, que a conclusão é a parte mais fácil do texto, eu digo isso para todo mundo, apesar de muitos não acreditarem, a conclusão já foi dita, né? A conclusão, na verdade, ela vai resgatar aquilo que você destacou, ok? Ao longo do texto, você vai reafirmar aquilo que você destacou em um tom conclusivo, né? Como se fosse o desfecho daquela situação que já foi levantada. Muita gente acha que na conclusão tem que ser algo mirabolante, novo e apareceu. Ora, se aparece algo novo na sua conclusão que você não tratou no desenvolvimento do seu texto, ele ficou sem sentido, né? Então, é um erro muito comum. Conclusão repete e reforça aquilo que foi dito, ok? Então, a gente tem aqui, dentro dessa estrutura lógica, uma estrutura persuasiva. Por quê? Porque a gente quer algo organizado, o nosso cérebro não gosta de desorganização. A gente gosta de ler algo organizado, com as ideias bem colocadas, com os exemplos bem dados, com aquele título que de fato significa o que vem logo adiante, com uma introdução que promete uma problemática que vai ser desenvolvida no desenvolvimento, ou seja, com uma escada de interpretação que é atendida por momentos de fruição. É isso que a gente quer. Então, sendo organizado, trabalhando dessa forma, que não é complicada, você vai ter um texto persuasivo. Aqui, muitas pessoas podem dizer, mas é aquela palavra mágica, muitos utilizam o storytelling, né, para poder construir imagens, colocar imagens. Sim, mas isso cabe no seu estilo, né, isso faz parte do seu estilo. O que a gente está falando aqui é de uma estrutura básica de convencimento. Bom, e aí vem logo uma questão. Como um texto convence? Um texto convence quando ele é bem elaborado. A norma culta da língua é fundamental, não dá para fugir, não dá para escrever. Aliás, hoje em dia a gente passa por isso. Muitas vezes uma pessoa começa a conversar com a gente por WhatsApp, alguma coisa assim, ou manda um e-mail, aquilo, uma palavra errada, uma palavra fora do lugar, um sentido trocado, um sentido dúbio, isso cria uma confusão e você perde completamente a credibilidade da pessoa que acabou de te escrever. Então, um texto bem elaborado é fundamental, norma culta, ok? Um texto inteligente. Inteligente vem do latim que significa intelligere. Intelligere é, na verdade, a junção de entre, né, e legere, que é escolher. Ou seja, escolher dentre. Ora, escolher o quê? Escolher as palavras. Escolher as palavras é fundamental. E aí fica uma dica. Uma lista de sinônimos. Vocês sabiam, o Benjamin Franklin, ele utilizava uma lista de sinônimos, e quando ele viu uma palavra nova, obviamente, ele não queria colocar palavras que ninguém sabia o sentido, mas aprimorar o seu vocabulário, buscar palavras que as pessoas falavam e que ele não falava. E então ele fazia uma lista de sinônimos para poder utilizar, para reforçar aquilo que ele dizia, né? O texto tem que ser eficiente. Eficiente aqui quer dizer, eu sei para quem
quem vai ler esse texto? É uma banca científica? É o juiz? É o promotor? Quem vai ler o texto que eu estou escrevendo? Né? Então é importante que você saiba quem vai ler esse texto. Quanto mais informações você tiver sobre isso, mais eficiente será seu texto. E eficaz, obviamente, que não falha. Transmite autoridade, transmite segurança. Aquilo que eu digo eu sei porque eu estudei, eu conheço as provas, conheço os fatos, eu consigo descrever perfeitamente a cena que eu estou dizendo aqui dentro desse texto. Ou seja, eu tenho segurança para isso. Isso muda totalmente. Então o texto convence quando ele funciona desse jeito. Ok? Vamos aqui à prática, para poder não estourar muito tempo, vamos aqui à prática. Recapitulando. Criar o questionamento. Criar a pergunta e propiciar o diálogo. Ou seja, né, o início de um texto você está buscando esse diálogo. E aí eu destaquei, escada de interpretação está verdinho aqui, escada de interpretação mais os conectores, são os vermelhinhos, e também muito importante, depois eu vou dar um bônus para vocês, quem quiser pode me mandar depois um e-mail, eu tenho alguns bônus, inclusive com listas de conectores e lista de sinônimos, para que vocês comecem a utilizar isso dentro da produção textual de vocês, e os degraus, né, que são os degraus da escada. Ok, então eu tenho a construção da problemática, os questionamentos, obviamente eu preciso dos conectores para isso. No segundo momento, eu tenho um momento de fruição, né? Momento de fruição é um momento que eu vou usufruir daquilo que eu criei lá em cima, da problemática que eu criei logo acima. Então ele está marcado aqui de azulzinho, vocês vão entender por quê. As respostas têm que ser mensuráveis, atingíveis, verificáveis, relevantes, provas, narração, descrição, ou seja, tem que convencer no seu desenvolvimento. Novamente, a gente vai ter os conectores, né? E aquilo que vem a seguir é a narrativa, os subsídios, né? Aquilo que você leu, que você buscou na lei tal, na Constituição, ou no livro de alguém muito importante, de um autor muito importante. Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem para construir um texto. Bom, sei que não vai dar para ler, eu vou ler aqui rapidamente. Exemplos de escada de interpretação em momentos de fruição. Seguinte, é um texto do Miguel Reale, tá? Foi escrito na década de 50, se eu não me engano, Destinos Cruzados, capítulo 5. Da Aliança Liberal à Revolução Constitucionalista. E aí ele começa, tá verdinho, ou seja, a escada de interpretação dele, perceba bem. A política rotineira do Partido Republicano Paulista, PRP, que se constituíra como sistema oligárquico do Estado de São Paulo, consumido por divergências internas, vírgula, mas unido de unhas e dentes. Aqui é o estilo dele, tá? Ele vai criando imagens, tá? Ele vai criando imagens da narrativa dele. Mas unidos de unhas e dentes, quando em perigo suas prerrogativas de poder, não podiam contar com a simpatia, olha a problemática, com a simpatia universitária, e muito menos com a da faculdade de Direito. Bom, ele criou uma problemática, ele diz, olha, o PRP, com toda essa postura antiquada, com toda essa defesa da velha política, da política café com leite, da política dos governadores, da política oligárquica, não podia contar com a nossa simpatia, e muito menos com o pessoal do direito, tá? Um conectivo, e logo a seguir vem um degrau. Ou seja, os que se dissentiam do PRPismo, né, PRP, com o seu processo de eleições, bico de pena, tendiam para o recém-fundado Partido Democrático, de feitio liberal, agitando duas bandeiras, o voto secreto e a implantação da justiça eleitoral. Sem falar na luta, bom, enfim, ele continua desenvolvendo a partir de um degrau, escada de interpretação, a problemática central, né? Conectivos e um degrau. Novamente, reforçando a escada, colocando degraus nessa escada. Contentava-se, pois, e aí vai seguindo. Bom, chega num determinado momento, ele tem que responder, ok? Chega num determinado momento do seu texto, feita a escada de interpretação, chegou a hora de responder. E aí ele vai responder. Compreende-se, desse modo, o entusiasmo dos moços do Largo de São Francisco pelo programa da Aliança Liberal, patrocinadora da candidatura de Getúlio Vargas contra Júlio Prestes, ex-presidente do Estado e homem de preferência de Washington Luiz. Bom, perceba que aqui ele começa a responder, né, e aqui ele vai trazer provas, ele vai trazer uma narrativa, ele vai trazer elementos mensuráveis, atingíveis, e todo o texto agora vai ser, basicamente, conectivos e momentos de fruição e resposta. Conectivo e resposta, conectivo e resposta. Até que chega num determinado momento ele já respondeu tudo. E o que ele faz? Cria novamente uma escada de interpretação. Conectivos e resposta, conectivos e resposta. Bom, esse é um exemplo, né? Temos um outro aqui também do Luiz Roberto Barroso. O Luiz Roberto Barroso, inclusive,
muito elogiado pelo estilo de escrita, gosto muito do texto dele. O livro dele é 20 anos da Constituição Brasileira, de 1988, o Estado a que chegamos. Introdução. Na introdução, a gente já percebe logo de cara ele montando a escada de interpretação para poder logo depois discorrer sobre isso. Bom, começamos tarde, impactante, né? Somente em 1808, 300 anos após o descobrimento, com a chegada da família real, teve início verdadeiramente o Brasil. Já está feita a escada de interpretação. Perceba que é muito simples para ele já coloca uma problemática ampla. E aí, depois ele vai colocar um conectivo e vai reforçar essa problemática, somar degraus nessa escada de interpretação. Até então, os portos eram fechados ao comércio com qualquer país, salvo Portugal, fabricação de produtos. Percebe que ele vai dando exemplos. E aqui está o quem. O quem, quando já aparece logo de cara. O Luiz Roberto Barroso é muito organizado na forma de escrever, ok? Muito organizado mesmo. E talvez seja por isso que ele convence tanto. A gente não quer complicação, a gente quer algo mais simples para poder entender logo o recado. E não quer dizer que não tenha profundidade, né? Pelo contrário. Começamos mal, mais um conectivo. Em 12 de novembro de 1823, Dom Pedro I dissolveu uma Assembleia Geral Constituinte. E aí ele vai falar por que começou mal. Um conectivo e a resposta. Novamente, percorremos um longo caminho. 200 anos separados. Se vocês perceberem, isso aqui é um resumo da introdução desse livro. Podem baixar aí, podem dar uma olhadinha, quem tiver o livro. É exatamente isso aqui que ele está dizendo. Começamos tarde, começamos mal e percorremos um longo caminho. Ora, isso é a introdução, então está faltando. Ele utilizou uma escada de interpretação. A introdução dele, toda ela é uma escada de interpretação, e aí sim, ele vai agora responder. Ele utiliza um título, o longo caminho. Olha, percorremos um longo caminho. Ele já conecta aqui, um conectivo, e agora ele vem respondendo. O movimento militar deflagrado em 31 de março de 1964. Perceba que já não é mais uma problemática, ele já vai direto ao assunto. Ele já vem com uma narrativa, né, apresentando dados, provas, né, todo mundo sabe do golpe militar, todo mundo sabe que foi em 31 de março de 64, ele já colocou quando e avança com as suas respostas, né? O livro todo vai nesse mesmo sentido, ok? Agora, uma dica fundamental mesmo. Quando você está escrevendo, quando está montando o seu texto, é importante que você perceba as fases do seu texto, né? Nem sempre o seu início de texto ali, quando você ainda está montando a problemática, lá na escada de interpretação, se você coloca esse cara aqui, o seu eu revisor, ele acaba com o seu texto. Por quê? Porque ele está esperando um texto muito sofisticado, um texto que tenha já uma linguagem muito mais clara, bem elaborado, né, sem erros de grafia. Então, esse camarada aqui, esse eu revisor que está aqui no terceiro estágio, ele jamais pode entrar aqui na hora do planejamento, na hora do rascunho, no desenvolvimento da rotina, nos debates que você ainda está construindo. Então, perceba, o texto tem fases de maturação. A primeira fase, então, planejamento. Rascunhos. Rascunho é uma ferramenta fundamental para a escrita. Rotina, que o diga o pessoal da teoria da composição, tá? Rotina de escrita. Eu acabei de falar mais cedo, a gente fala 16 mil palavras por dia e mal escreve 2.000 palavras por dia. Muito longe disso, tá? Então, perceba, tem que ter uma rotina de escrita, tem que escrever. Tente fazer um resumo, outline, né? Uma escrita mais livre, mas enfim, isso está na primeira fase do seu texto. Depois, na segunda fase, é onde a gente estimula a nossa memória de escritor, né? É onde você sabe escrever, é onde você começa a perceber o que você está fazendo, porque você já escreveu dessa forma um dia e agora você vai continuar escrevendo dessa forma. Você vai desenvolver esse momento. A escrita organizativa, lembra? Eu disse que a escrita tem que ser bem elaborada, inteligente, eficiente, eficaz, organizada. Introdução é introdução, desenvolvimento é desenvolvimento e conclusão é conclusão. Cada bloco do texto, cada estrutura dessa tem a sua peculiaridade, a sua razão de ser, né? O Aristóteles chamaria de desordem, narração, provas e peroração. Então, essa estrutura não tem que ficar mexendo nela. Aliás, não pode nem mexer, senão cria confusão. É o momento dela aqui, ó, segunda fase. E texto base. A partir desse... Aí você monta um texto base, né? Aquele texto que você sabe que ele não está perfeito, ele está mais evoluído do que esse aqui, ok? E aí ele pode passar, finalmente, para o eu leitor e o eu revisor.
É quando você se torna o seu leitor e vai revisar esse material todo. Temos, então, um texto refinado e um polimento. Perceba que essa fase do texto já não se conecta mais com nenhuma fase. Ela só é o final da linha de produção do texto. Então, imagine aqui, esse camarada jamais pode entrar aqui. Se ele entra aqui, ele te atrapalha. É de onde vem um bloqueio textual. Nossa, eu não consigo escrever nada, porque tudo que eu escrevo está muito ruim. Vai ver que o seu eu revisor, o seu eu leitor está muito preocupado com o seu material, ok? Bom, então, para encerrar, se eu comecei aqui essa fala com 3 premissas, eu vou finalizar essa fala com 3 ideias. Bom, a primeira delas é que escrever é um convite à interação psicossocial, né? Em dupla instância, a interna e a externa, né? A interna quando trata de memória, quando trata daquilo que é mais íntimo, daquilo que você busca com as suas referências, as nossas experiências, né? E a externa, obviamente, a sociedade e o contexto. Ninguém escreve fora do contexto, ninguém escreve fora da sociedade, ok? Então, essa é a primeira constatação dentro de tudo isso que foi dito. Eu acho que é importante vocês saber dessa interação psicossocial. A segunda dica muito importante aqui é a ideia de que escrever é uma das tecnologias mais avançadas de todas. Está no acesso de todos podem utilizar. E precisa de muito pouco dinheiro para isso. Uma vez alfabetizado, né, já é processo do Estado que te dê a alfabetização, faz parte do Estado moderno, a universalização do conhecimento, mas é óbvio que o Estado não vai te entregar aquilo que é o melhor, né, aquilo que você vai ter que buscar por conta própria, ou você vai ter que continuar enfim, buscando e se alimentando desse conhecimento. A gente sabe muito bem, né? O poder não é dado assim, você vai ter que ir atrás dele. Então, mas é uma alta tecnologia que o homem inventou, porque uma simples explicação, a escrita manifesta os pensamentos, coloca o pensamento em prática, tá? Então é importante que a gente tenha essa consciência. Um diálogo psicossocial e uma das tecnologias mais avançadas ao alcance de todos, tá? E democrática, vamos colocar assim, democrática. E, por último, escrever de forma bem elaborada, inteligente, eficiente, eficaz, não vai só contribuir para que você termine a sua faculdade, vá ao mestrado, ao doutorado, se torne um promotor, um juiz, um advogado renomado, não só. Isso faz parte do processo. E aí vem a parte melhor de todas. Escrever dessa forma dá prazer, né? Traz prazer. A neurociência ainda está estudando muito isso, o lado da recompensa da escrita. Então, escrever bem vai te ajudar a conquistar todos os seus objetivos. Mas, para além disso, escrever bem dá muito prazer. Muito obrigado. Professor Luiz Mário, que palestra incrível! Eu estou aqui junto com os alunos no chat acompanhando e, com toda sinceridade, eu não consegui piscar. Não consegui. Simplesmente incrível, uma bagagem histórica que, de fato, é super condizente com o seu maravilhoso currículo, com a sua trajetória acadêmica.